Eu sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Senhor Jesus, nós te bendizemos pela oportunidade, o privilégio de separarmos um tempo para estudar a Tua Palavra. Nós declaramos ao Senhor que não temos nenhum interesse, Senhor, num currículo, num diploma, numa bagagem intelectual, mas nós queremos te conhecer mais. Nós queremos conhecer toda a provisão espiritual que o Senhor disponibiliza a todos nós, para vivermos cada dia mais semelhantes a Ti. Por isso nós te pedimos que nesta manhã o Teu Espírito venha sobre nós poderosamente, nos ensinando, nos abrindo o entendimento, a visão, o coração, o nosso espírito para as Tuas coisas, em nome de Jesus. Assim nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos começar então. Nós vimos semana passada, começamos os 6 dons de santificação. Como eu tenho frisado sempre, nós não estamos ensinando uma doutrina de que existem 6 dons. Ou no caso daquele texto em Coríntios, que existem 9 dons de poder. Ou no texto que vimos semana passada, 27 dons enumerados na Bíblia. Nós não estamos ensinando o número de dons. Deus é infinito, o Espírito Santo é eterno, é infinito, e Ele faz de forma infinita tudo o que Ele quer fazer. Mas a Bíblia vai nos dando alguns grupos de dons que nos ajudam a entender alguns princípios do mundo espiritual. E assim vamos estudando, como esses 6 dons que estão enumerados em Isaías 11. Vamos ler juntos, Isaías 11, verso 2 e 3. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista seus olhos, nem decidirá segundo o ouvido seus ouvidos. São dons de santificação pessoal. Nós vimos semana passada por que o dom de sabedoria é um dom de santificação pessoal. Porque a partir do momento que eu tomo uma decisão com sabedoria, eu me separo do mundo, eu me separo da forma mundana de fazer as coisas. Vimos que o dom de sabedoria é um dom de Deus, não é uma capacidade pessoal. É um dom de Deus que cada um de nós podemos pedir. Senhor, dá-me sabedoria. Está aberto a todos nós pedir o dom de sabedoria. Vimos também que o dom de sabedoria, ele não é uma mágica. Uma pessoa, só porque pediu, de repente se torna sábio. Nós vimos que a sabedoria é um crescimento, é um crescente que depende da quantidade de conhecimento que temos arquivado no estoque da nossa vida. Quanto mais experiências, quanto mais conhecimento arquivado, bem guardado, mais teremos o subsídio para que a inteligência, o mover do Senhor, a graça, o dom de Deus nos lembre destas coisas e nos leve a tomar uma decisão sábia. Por isso, aquela frase na apostila que diz: a sabedoria é a graça de saber o que fazer com o que se sabe.
O que eu vou fazer com o que eu já sei? E fazer algo que expressa sabedoria de Deus. Decisões certas, atitudes certas. Se nós não tivermos arquivado a palavra de Deus, se nós não tivermos arquivado experiências reais com Deus, nós não teremos condições de tomar decisões sábias. Então, um homem lá na roça, sem entendimento, sem escola, mas tendo experiências com o boi, com a vaca, com o plantar mandioca, ele toma uma decisão sábia naquele dia. Estou com sono, mas me levantarei, porque hoje eu tenho que plantar mandioca. Afinal de contas, semana que vem cai a chuva, e se essa mandioca não estiver plantada, eu vou perder a safra. E ele simplesmente se levanta e trabalha. Ele tomou uma decisão sábia. E guardadas as proporções, é assim na vida de todo mundo. E isso acontece também com a criação dos filhos, acontece com o relacionamento com as pessoas, acontece com a vida profissional. Pessoas que tomam decisões sábias. Geralmente, quem não toma uma decisão sábia, primeiro, não tem arquivado lições importantes, a começar pela palavra do Senhor, pelo conselho das pessoas, pelo aprendizado correto das coisas desta vida. Então, quem não tem esses elementos arquivados, não vai ter condições de tomar uma decisão sábia. Vai até ficar orando e pedindo, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Mas se ele não aprende, se ele não muda a forma de pensar, Deus não tem como atendê-lo. Talvez Deus atenda. Ele falou assim, então eu vou colocar diante de você uma oportunidade de começar aprendendo tudo de novo. Não. Eu não posso parar para aprender nada agora. Eu preciso resolver aquilo lá. Mas, de repente, não é para resolver aquilo mais. De repente, o tempo é para começar a plantar tudo do início, para que eu tenha arquivado as experiências, o conhecimento. E muitos não têm isso arquivado. Muitos não têm isso arquivado porque nunca entenderam as coisas. Aí vimos o dom do entendimento, que é uma intervenção do Espírito Santo que nos faz compreender corretamente como são as coisas. Agora eu entendi. Gente, a vida inteira eu não entendi esse negócio, agora eu entendi. Volta e meia, a gente tem um irmão aqui que falou assim, meu Deus, eu li esse versículo a vida inteira, eu nunca tinha entendido ele assim. Agora eu entendi. Está muito relacionado a uma intervenção do Senhor com a palavra rema, com a palavra vivificada, que traz o entendimento. E ele envolve até as coisas simples. Como eu dei o exemplo do botãozinho lá no computador que manda imprimir. Alguém aprendeu que é aquele botãozinho que imprime. Ele fica no canto direito, lá da esquerda, lá de cima, e, de repente, se ele tiver mudado de lugar, ai meu Deus, eu não dou conta. E esse negócio de informática de computador não é para mim. Mas não é que você não dá conta. É simplesmente porque você ainda não entendeu. Na hora que entender a fórmula, você não precisa decorar mais. Na hora que entender por que se ora, você não precisa mais ficar assim, eu tenho que orar, o pastor pediu de novo eu orar, eu tenho que ir para o culto. Na hora que você entender o que é adoração, você não vai precisar, eu não gosto de cantar, não gosto de ficar de pé de novo, não gosto de ficar cumprimentando o irmão de novo, e levanta a mão e canta, eu queria só vir para o culto, ouvir a mensagem do pastor. Eu gosto de ouvir a mensagem do pastor. Eu sento aqui, eu saio tão bem. Pronto. É porque não entendeu o que é o culto. Jesus fala desse entendimento de uma forma muito forte no texto da ceia. Ele diz assim, porque muitos não discernem o corpo de Cristo. E por isso estão fracos, doentes, e não poucos que já morreram, por falta de entendimento. Lemos alguns versículos bíblicos que mostram isso. O povo perece por falta de entendimento.
O ímpio vê o culto do crente e ele fala assim, por falta de entendimento. E nós precisamos pedir ao Senhor entendimento. Se eu não tiver entendimento, eu posso até estar numa determinada circunstância, ter uma experiência, ouvir uma mensagem poderosíssima e não guardar nada. Chega lá na frente, eu não tenho condições de tomar uma decisão com sabedoria, porque eu não tive entendimento daquilo que eu vi ou ouvi. Isso não é uma capacidade pessoal, isso é uma experiência de pedir ao Senhor e receber. Quantos irmãos aqui já deram testemunho de terem pedido ao Senhor algo? Senhor, eu não estou entendendo isso. E Deus traz entendimento. É um dom do Espírito Santo. E frisando, por que que esse é um dom de santificação? Porque se eu começo a entender as coisas, eu paro de agir como o ímpio ignorante que não tem entendimento, que anda pelo conceito da sua própria verdade, faz. Então isso gera na minha vida santificação, separação do mundo, da forma do mundo viver e pensar. E hoje nós vamos ver esse terceiro dom, o dom de conselho. Bem, eu pedi a vocês há 2 semanas atrás que estudassem esses 6 dons, que buscassem os textos bíblicos, que analisassem o que podem reter, que buscassem do Espírito Santo conhecimento, entendimento para acrescentar alguma coisa. E durante a aula, se você tiver alguma coisa a acrescentar, levante a sua mão. Na turma de quinta-feira nós já começamos a experimentar isso. Um irmão, uma irmã que levantou-se, eu estudei sobre isso. A outra lá disse assim, eu pesquisei sobre isso essa semana. Então são expressões que vão recompensando um professor. Porque um professor não está aqui apenas para transmitir informação, mas para gerar no aluno esse crescimento do aprendizado. E quando você começa, não, eu estudei essa semana, eu pesquisei, eu vi os livros, eu fui na concordância, eu fui na Bíblia, eu fui no dicionário, então você está verdadeiramente crescendo no aprendizado. Então, se alguém tem algo a acrescentar sobre o dom de sabedoria, de entendimento, que eu não coloquei aqui, ou que precisa ser melhor colocado, ou que você quer tirar dúvida, você tem toda a liberdade de falar. Tá bom, irmão? Vamos lá, então. Conselho e prudência. O que é conselho para você? Antes de você ler, me responda. O que é conselho para você? Não sei, eu acho que é alguma coisa que vai ajudar. Né? Um conselho é uma palavra que vai ajudar, que vai levar a pessoa a ter um entendimento de alguma coisa. Quem mais? O que é o conselho para você? Direcionamento. Direcionamento bom. Um direcionamento. Conselho é um direcionamento. Conselho é uma palavra boa, conselho é um direcionamento. Mais alguém pode colocar? Conselho é uma faca de 2 gumes para mim. Conselho é uma faca de 2 gumes. Lá no Salmo fala assim, para a gente não andar no conselho
assim, aí eu falei assim, por que o irmão está me perguntando isso? Não, porque eu quero um conselho e não sei o quê. Eu falei assim, irmão, a minha palavra ao irmão é o seguinte, não compre essa rádio. Ah, mas por quê? Não compre, porque nós estamos num tempo em que todo mundo saiu comprando rádio comunitária. E a Polícia Federal está tomando os equipamentos de todo mundo, porque é ilegal. Você ter uma rádio comunitária é ilegal. É legal uma associação que tem um histórico, tem uma vida comprovada na sociedade. E a maioria dessas igrejas, desses irmãos que estão aí tentando imitar uma associação, estão perdendo tudo. Então não vá por aí, irmão. Não, mas é para a glória de Deus, é porque... Não, irmão, não vá por aí. Deus te dará outra coisa. Não, eu já tomei a decisão e eu só queria te ouvir para saber a sua opinião, mas porque vai ser bênção. Deus já pôs a mão em nome de Jesus vai dar certo. Eu falei assim, que Deus te abençoe, irmão. Vai buscando o Senhor toda a direção, vai andando na presença do Senhor, Deus vai te dar toda a direção. E passados uns dias o pastor me ligou, falou assim, pastor Sócio, aquele irmão pegou um dinheiro emprestado, 15 mil reais, está devendo a todo mundo, ele é um pedreiro, pastor, que trabalha assim com tanta dificuldade, e ele achou que podia, e agora ele não tem dinheiro para pagar, a polícia veio e prendeu todo o equipamento. Eu falei assim, mas não fui eu que profetizei que a polícia ia prender, eu disse a ele que a polícia prende. Porque é ilegal. A Anatel rastreia onde está o sinal e vai lá e prende tudo. E muita gente experimentou isso. E ele achou que era uma opinião. Ele não veio buscar um plano. Ele veio buscar um apoio para o plano dele. E muita gente vem no gabinete buscar um apoio para o seu plano. Pastor, é o seguinte, aí já começa a contar, rodear, então, porque Deus está me falando claramente. Eu falei assim, amém, irmão, se Deus está te falando claramente, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Mas quando a gente vai buscar, junto com ou o nosso líder, ou um irmão que a gente tem como referencial de Deus, quando a gente vai buscar etzá, a gente vai receber um plano de Deus. E a gente vai dizer assim, eu abandono todos os meus caminhos e eu vou entrar por esse caminho. Eu creio. O texto diz em Salmos, capítulo 1, verso 1. Vamos ler esse texto primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra aí é etzá. Um plano, um direcionamento, um planejamento. E eu usei aqui uma ilustração até interessante, talvez polêmica para alguns. É o irmão que trabalha no banco e todo dia o gerente fala com ele, você tem que vender, você tem que vender. Você tem que alcançar essa meta. E ele passa a vida sufocado que ele tem que vender um seguro para aquela velhinha, para aquele senhorzinho. Ele tem que prometer que o seguro é maravilhoso e não é. Ele não é daqui, não está. Mas ele tem que ficar no plano do ímpio. Ele pode, o resto da vida, ficar naquilo ali, ou ele pode dizer, Senhor, eu não ando mais no plano desse ímpio. Eu sou teu servo. Eu quero te servir aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu vou te servir. Mas o Senhor vai me levar para algo maior ainda, em que eu vou andar fora do plano do ímpio. E, de repente, ele deixa de ser um escravo do horário, um escravo das metas, um escravo daquele sistema. Não, que aqui eu tenho que mentir, sabe por quê? Mas é profissionalmente, porque a empresa, olha, Deus sabe. Não, irmão, usa esse versículo e diz, Senhor, eu não vou andar nos planejamentos do ímpio. Eu não vou sair aí como um louco, fazendo bobeira, mas eu vou buscar do Senhor o teu plano para a minha vida. E o teu plano para a minha vida não é ficar enfurnado naquele trabalhinho, correndo atrás de dinheirinho, fazendo escravo. Teu plano é outro, Senhor, eu quero o teu plano para a minha vida.